Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Esta semana, lançamento de um novo canal de notícias. A Média Livre, dona do CM, estreou o seu novo canal de televisão, que pretende ocupar o mesmo território da SIC Notícias e da CNN. Estreou também o programa de António Costa, chama-se O Otimista, e apresenta o ex-primeiro-ministro como repórter, exatamente no dia em que estava a um jantar de ser confirmado como presidente do Conselho Europeu, isto para citar a primeira página do Público desse dia. Como é que vocês olharam para este novo canal que se chama agora Now, não é? Posso só dar aqui Eduardo uma Oliveira nota? e Silva. Eu acho que, do ponto de vista da imagem, é uma imagem limpa, mas do ponto de vista dos conteúdos, não me pareceu que fosse diferenciador no sentido em que se esperava, não é? E, portanto, achei que ficou um bocado aquém da expectativa que eu tinha. Relativamente aos programas, digamos, âncora que eles pretendiam, eu confesso que não achei aquela intervenção do António Costa um bocado Já lá iremos, pífia, António não é? Costa, Mas ao programa do António Costa. globalmente o canal, Globalmente o canal, no momento em que começa a recuar, digamos que a adesão das pessoas às notícias, sobretudo nos meios tradicionais. Como é que vocês veem? Há mercado para mais um canal? Bom, não há, claro que não há. Embora o diretor-geral editorial diga que não há nenhuma crise nos mídias e que este canal será um canal que produzirá notícias diferenciadoras. O que quer que isso queira dizer, não é? Sim, o Carlos Rodrigues, é dele que estamos a falar, Sim. Nosso colega, disse, antecipando os primeiros resultados, que só em setembro é que este canal estará em condições de competir a liderança, pela liderança, o que significa que o Carlos tem consciência das limitações que se traduziram no arranque do canal. O canal tem uma boa imagem, como disse o Edi, mas tem um conjunto de falhas técnicas, algum amadorismo ao longo da emissão, que se traduz desde logo na inexperiência dos pivôs, nas falhas técnicas que já referiu, nos cenários que têm que ser ajustados. Portanto, alguns cenários têm um excesso de branco, parece que estamos no hospital, sobretudo no prime time. O prime time tem um ritmo muito abaixo daquilo que temos na SIC Notícias e no CNN. Enfim, há aqui muito trabalho ainda para fazer e eu acredito, obviamente, tanto que será feito. Agora, temos que nos perguntar porque é que este grupo, penso que se chama Média Livre, não é? Portanto, lança um canal deste tipo. Para mim, porque eles precisam de ter presença noutros targets, não é? Portanto, este é um grupo que tem presença sobretudo nas classes CD, nos mais velhos, portanto, que é o Jornal Correio da Manhã, mais o CMTV, e claramente há aqui um esforço de chegar a outros públicos, classe A e classe B, que lhes darão outro tipo de peso na sociedade. E para mim, portanto, o objetivo é esse. Para além da influência política e do peso político que resulta ter um canal de informação, que sabemos que hoje em dia tanta política se faz muito nas televisões. E chama a atenção, aliás, para duas excelentes crónicas que anteciparam o arranque do jornal, ambas no mesmo jornal e ambas no mesmo dia, do António Barreto e do João Miguel Tavares, no sábado anterior, que exatamente, portanto, que refletem sobre isto, portanto, sobre o peso que hoje em dia a política tem, portanto, nas televisões, e as televisões na política, grande parte da política hoje faz nas televisões. E claramente este grupo quis ocupar também um espaço aí. Nesta primeira fase, nestes primeiros dias, as audiências não foram brilhantes. No primeiro dia teve 0,8 de share, o que se traduz, portanto, em 18 mil espectadores, igual à RTP3, portanto, o que não é propriamente brilhante, e da RTP já podemos falar mais à frente, mas depois foi caindo e ontem teve apenas 0,5 de share, o que em termos de rating é 0,1 de rating, o que em termos de espectadores significa que teve apenas 9 mil espectadores. É muito pouco.
Não quer dizer que os outros tenham muito mais, têm, portanto, apesar de tudo, tem 3, 4 vezes mais, 5, 4 vezes mais do que isto, o que seria à volta de 30, 40 mil espectadores, mas 9 mil espectadores é claramente pouco, portanto o Carlos Rodrigues tem que fazer aqui um grande esforço para chegar a setembro e ser capaz de competir com a SIC Notícias e com a CMTV e com a CNN. Para não me repetir, estou de acordo com aquilo que o Oliveira Silva e o Luís Marques já disseram. Queria só acrescentar aqui uma questão que é talvez uma questão central deste canal, que é a criação daquilo que eles chamam, acho que lhe chamam Conselho do Estado. É uma coisa, portanto, uma espécie de grande grupo editorial, de grande conselho editorial, que é basicamente composto a grande maioria pelos políticos que estão que participam no canal como comentadores, etc. A mim causa-me alguma impressão e causa-me alguma dúvida, porque acho que há aqui uma grande mistura, porque um conselho editorial é outra coisa, e esta mistura de político com jornalismo, que cada vez se sente mais, a mim causa-me alguma impressão. Pronto, só para acrescentar, achei que o canal está bem do ponto de vista, geralmente, do ponto de vista de visual, tem um visual agradável. É um azul que não é uma cor muito forte, mas também não podiam... Portanto, uma cor fria, que disputam o azul com o RTP3, enfim. Mas, pronto, não é a melhor cor para um canal de informação, portanto, que se quer mais quente, mais... digamos, transmitindo um bocadinho mais emoção. Mais vigor. Mais vigor, exatamente. Mas, no resto, o logo achei muito bom. Achei que o logo Now está muito bom. Fazendo crescer o 9, que é o 9 do canal. E, enfim, é evidente que, como disse o Luís Marques, que há aqui algum amadorismo, que há alguma inexperiência por parte de uma boa parte dos jornalistas, o que é normal. Isso é normal. E eles são todos novos, praticamente. Eles vão certamente crescer e ganhar caulo. E o resto também não vi para já nenhuma grande novidade, alguma coisa que me fizesse dizer, ok, aqui está a diferença do canal. Ali um fundo cenográfico que não resulta nada, portanto aquilo remete para uma sala, parece uma sala, portanto, de recepção para de um hospital ou de uma repartição pública em que as pessoas andam por ali um bocado perdidas. Não é uma boa solução, também obviamente vão ter que retificar. E a estreia de António Costa como repórter, e no caso repórter otimista? Bom, eu acho que este silêncio já diz alguma coisa. É tudo um bocadinho estranho. Nós vemos momentos insólitos na nossa profissão, porque nós neste momento temos políticos que dão notícias, que é o Marcos Mendes na SIC Notícias. Temos ex-primeiros-ministros que são repórteres na televisão, que é o caso do António Costa. E depois temos jornalistas que são comentadores. Ou seja, parece que os papéis estão trocados, não é? E isso é um bocadinho estranho, portanto, para aquilo que é a nossa atividade e para aquilo que é o exercício do jornalismo. Não parece que isto seja muito salutar. Não acho que, em concreto, o programa do antigo Primeiro-Ministro, António Costa, acrescenta alguma coisa. Já se foi. É um bocado insólito ver o Primeiro-Ministro a fazer uma reportagem qualquer, tanto estagiário de jornalismo podia fazer. E ele não é um estagiário do jornalismo. Se ele quer transmitir, portanto, esta ideia de que o jornalismo é um jornalismo positivo, chega tarde a esta batalha, não é? Porque esta batalha já começou lá atrás. Não sei se vocês se lembram, portanto, mas algum de vocês estava na RTP, quando nós estreámos, portanto, quando se estreou o novo estúdio da RTP. Na altura era o primeiro-ministro do Durão Barroso. E o Durão Barroso sentou-se na mesa do pivô e disse: hoje vou fazer um telejornal só com notícias positivas. Já isso vem dessa altura. Depois foi retomado pelo Jorge Sampaio depois. Ou seja, há, portanto, uma parte da classe política que acha que o jornalismo serve para dar notícias positivas. Mas não serve só para dar notícias positivas. O jornalismo não é isso. O jornalismo serve para refletir a realidade do país, não é? E não apenas aquilo que é bom, também aquilo que é mau. Aliás, numa conversa na altura com alguns membros, com algumas pessoas, portanto, do governo, que na altura, portanto, estava na administração da RTP e houve uma conversa sobre esse assunto. E eu disse que também gostava de viver num país em que os hospitais funcionassem, as estradas funcionassem, não houvesse acidentes da estrada, que as escolas ensinassem. Também gostava de viver nesse país, mas infelizmente esse país não existe. Portanto, o jornalismo é desse país, não é do que vocês gostariam que fosse, não é? Infelizmente não é.
Portanto, esta é a história do jornalismo positivo, que procura remeter para cima do jornalismo a responsabilidade de uma certa imagem que se dá do país, é muito perverso. Eu concordo com tudo o que Eduardo o Luís acabou de dizer, além de que acho que o António Costa tem jeito para muita coisa, mas realmente para aquilo não dá, a mim não me convence mesmo com essa, quer dizer, o otimismo dele acho que é forçado, portanto o programa a mim não me convenceu com o próprio protagonista, ou seja, sendo que eu reconheço que ele é uma pessoa, um grande comunicador e com certeza e tem virtudes E vai melhorar, enormes. certamente. Não, e vai melhorar, se calhar vai melhorar, depois leva para Bruxelas. E o cara começa a fazer reportagens está sozinho, não é? Por este andar, e diretos, não é? No Conselho Europeu. E, portanto, eu acho que o melhor é ele ir para o Conselho Europeu. Sim, o mais rapidamente possível. Luís, Para não contaminar o jornalismo. O que é que eu posso acrescentar àquilo que vocês já disseram? Ele para já, como repórter, não me convenceu e, aliás, tem um gravíssimo problema de dicção. Houve várias vezes que eu não percebi sequer o que ele estava a dizer. Mas sempre teve, não é? Sempre teve, não é? Crucialmente. Se quer ser repórter, Crucialmente. se quer ser repórter tem que ter algum cuidado também com a dicção. Como disse o Luís Marques e bem, aquilo que eu vi naquele programa, qualquer jornalista estagiário faria, eventualmente até melhor, porque aquilo foi uma visita à cidade do futebol, uma visita normalíssima, enfim, sem grandes surpresas, enfim, e ainda por cima uma coisa que já basicamente se conhecia, não é a primeira vez que se fazem visitas à cidade do futebol, portanto, nem sequer havia ali uma novidade, até podia haver... Já foi entrevistado 300 mil vezes. Exatamente. Portanto, assim como Fernando Gomes também. A mim faz-me um bocado de confusão. Espera-se, no entanto, que o programa dure pouco, se o António Costa tiver a sorte não de... somos demais para apoiar a ida. Os jornalistas agradecidos esperam que o seu ex-primeiro-ministro vá para Bruxelas rapidamente. Vai ser um programa efêmero, portanto. Mas a que significado é que atribuem à divulgação das escutas do caso influencer que a TVI fez? Há aqui uma atitude... descortinam, vislumbram aqui uma atitude persecutória em relação a António Costa? Eu posso começar eu? Podes, claro. Eduardo Oliveira e Silva. Eu acho que vou fugir ao teu enquadramento para dizer uma coisa que é a seguinte. Aquilo que me impressiona nas escutas, não sei se é crime, se não é, se aquilo pode entrar para o registro das criminalidades que há em todo este processo, foi a perseguição e o matar a Christine Roemier-Widner, vamos chamá-la Christine, só Christine, para simplificar, e que foi completamente esmagada por aquela conversa. Ou seja, o primeiro-ministro dá ordens para se desembaraçarem da senhora, o Galamba desembaraça-se da senhora, o Medina desembaraça-se da senhora, a senhora desaparece, mancham-lhe as coisas, ela mete um processo ao Estado, eu aconselharia que lhe pagassem rapidamente, fizessem um acordo antes que isto vá para o tribunal. É claro que esses processos levam 20 anos, mas se há uma pessoa que tem razão e que sai mal disto tudo, é aquela gestora, que ainda por cima tinha sido convidada, tinha concorrido, não está desempregada, está bem empregada numa companhia que funciona bem e, portanto, aquilo que mais me impressiona é a forma como se faz política em Portugal. Quanto ao resto, eu já não sei das escutas, não, enfim. Ficava-me por aí porque faz-me impressão, a conversa faz-me impressão pela perseguição que aquilo levou. Já foi aberto um inquérito para saber onde é que esteve a fuga, não é? Quantas vezes já se fizeram inquéritos para saber das fugas? Foram arquivados quase todos. Isso exatamente. Acabam sempre arquivados porque, obviamente, nunca se chega ao autor das fugas e se chega ao autor das fugas, enfim... eu acho que se está a investigar sobre causa própria, em alguns casos. Enfim... pronto, o que é que há mais para dizer sobre as escutas? Que de facto... começamos todos a achar, e eu até nem achava que aquele célebre grupo dos 50 que tivesse toda a razão, ou que tivesse muita razão, já vai em 100,
Mas, de facto, começam a ter razão, não é? Porque estes casos começam-se a repetir. As pessoas são escutadas, as escutas são vazadas, muitas delas sem nenhuma relevância em relação ao caso. Ou desenquadradas, ou desenquadradas. Portanto, elas ficam guardadas não sei por quem, ou sabemos por quem, mas porque é que elas depois aparecem. Enfim, as escutas, de há uns anos a esta parte, viraram uma arma contra os arguidos. Isso é claríssimo. Com razão, sem razão, são uma arma apontada e, de facto, uma forma de os condenar à partida. Portanto, de condenar à partida pessoas que ainda nem sequer foram julgadas. Portanto, isto é gravíssimo, de facto. Luís Marques. Bom, não vou repetir o que vocês disseram. Mas ficou mais longe o Conselho Europeu para o António Costa por causa disto? Não me parece. Não? Não me parece. Embora... Enfim, é sempre lamentável que haja fugas de informação. O que gostaria de saber, é interessante saber quem é que tem acesso àquele tipo de documentação que foi vazada. Não foi apenas as escutas, foi também imagens, que é uma coisa extraordinária, imagens das notas do Scária. Não sei se viram na TV. Quem teve acesso àquelas imagens, quem teve acesso às escutas, enfim, era interessante saber. O que eu sei, portanto, ao que parece, é que neste momento o processo está muito fechado no gabinete da Procuradora-Geral da República. Se for assim, se esta informação for verdadeira, ainda mais grave, tanto que haja estas fugas de informação, não sabendo nós quem é que tem acesso àquela informação. Portanto, se é só apenas a Procuradoria da República ou se outras entidades têm acesso àquela informação. Mas, de qualquer forma, independentemente de quem é que tem esta informação para dar aos jornais e às televisões em concreto, é sempre grave que isso aconteça. Isso já estou de acordo com os senhores membros do grupo dos 50, que agora já são 100. Agora, outra parte aqui que o Eduardo levanta, enfim, dando de barato, que é grave, portanto, caso haja fugas de informação, não podemos esquecer e escamotear o que é que lá está. E, de facto, esta informação que foi agora divulgada sobre a intervenção do Primeiro-Ministro no caso da TAP é grave, não apenas na dimensão que o Eduardo agora referiu, ou seja, transforma o caso da saída da senhora Presidente, da senhora Cristina, num caso eminentemente político, e só político, não tem outra explicação. Há aqui outra particularidade muito curiosa, que é, na conversa, o Primeiro-Ministro indica o nome do Presidente da TAP. Exato. Sim, exato. Quer dizer, já tinha na manga o nome do Presidente da TAP, sendo que o Ministro não sabia. Não sabia, quer dizer, pergunta, mas quem é? Nem sequer sabia quem era. E ele aceitará? Ele já sabia que ele aceitava. E agora o Presidente da TAP vem dizer que nunca falou com o Primeiro-Ministro, não sabe, que ficou completamente surpreendido. Então, mas o Primeiro-Ministro indica o nome do futuro Presidente da TAP, que efetivamente veio a ser. E já sabia que ele aceitava, e o próprio não sabia. Bom, aqui tudo um bocadinho mal explicado. E a situação da SAP. Aí está um belo enigma. Um belo enigma. Aí está um belo enigma. Antecipei o meu enigma. Antecipaste o enigma. Sim, mas seguimos todos certamente com atenção às audições parlamentares do Conselho Geral Independente da RTP e da própria administração da RTP. Pareceu um bocado excessivo aquela atitude laudatória da Leonor Beleza em relação ao desempenho desta administração. Bom, então começo eu. Bom, Luís Marques. Não, claramente eu ouvi uma parte, não ouvi tudo. Compreende-se que a doutora Leonor Beleza, Presidente do Conselho Geral Independente, tenha que defender a administração na medida em que ele propôs a sua respectiva recondução. Sim. É perfeitamente natural que assim seja. Não sei se o diagnóstico que ela faz, embora com algumas ressalvas, portanto, que ela própria também fez, está totalmente objetivo. Tenho algumas dúvidas sobre isso. Parece-me que a situação da RTP é um pouco mais grave do que aquilo que ela referiu, porque o problema da RTP não é apenas um problema de resultados financeiros. Não é? Basicamente, ela centrou muito tanto a análise positiva que fez, tanto nos resultados, mas a RTP ter resultados positivos, seria estranho que tivesse resultados negativos, não é? Porque uma empresa que tem 190 milhões de euros de resultados, portanto, de receitas garantidas, muito dificilmente terá resultados negativos.
Complicado é para os privados que não têm essa garantia de receitas. Agora, para a televisão pública, só muita incompetência, muita irresponsabilidade é que pode justificar que uma empresa deste tipo tenha resultados negativos. Agora, há outras coisas que era preciso explicar. É preciso explicar como é que uma empresa como a RTP, para além da dívida que entretanto teve, que foi lá atrás, foi proibida de assumir, ainda tem uma dívida de quase 100 milhões de euros, parece à volta disso, tem como 55% dos seus custos são recursos humanos. Portanto, é muito estranho tanto que aconteça uma situação destas, sendo que a média internacional para as televisões é menos de 30%. A RTP tem 55%. Qualquer manual de gestão te aconselha. O problema é o que é que estamos a discutir quando se discute a RTP? É a legitimidade do serviço prestado. Isso é que é fundamental para tanto discutir. Que o serviço que a RTP está a prestar é conforme os 190 milhões de euros que os portugueses lá colocam ou não. Isso tem que ser discutido. É claro que eu sei que o único critério não é seguramente o das audiências, mas quando nós olhamos para as audiências e verificamos que a RTP3 tem 18 mil, portanto, 0,2 portanto, de rating. Ou seja, 18 mil espectadores. Que a RTP2, né, que é um canal generalista de cultura, etc., também tem os mesmos 18 mil espectadores. Mas onde é que está o dinheiro dos portugueses? É para isso. Então, mas se calhar mais valia a RTP2 oferecer, portanto, umas cassetes, não é? Das séries. Umas séries para tanto mandar, para tanto através, para tanto da internet, para tentar fechar aquilo, não é? Se é para isso que serve, para ter 18 mil espectadores. Não faz sentido nenhum. Ou seja, a RTP3, o próprio presidente da RTP reconheceu, não sei se na audição parlamentar ou fora dela, não percebi muito bem, que efetivamente tem um problema na RTP3, mas só agora é que descobriram, realmente é que estas audiências já vêm de há muito tempo. Isso a RTP transformou-se irrelevante no panorama da oferta informativa e no panorama dos conteúdos culturais. Isto é grave, não é? Portanto, ou seja, discutir a RTP apenas num plano financeiro, acho que é muito pouco. A RTP vai entrar na agenda política, inevitavelmente, porque os privados já têm vindo a público a voltar a pôr muitas reservas em relação ao facto de a RTP ter uma atividade comercial também, portanto questionam a publicidade na RTP. O Pedro Moraes Leitão, que é o CEO da TVI, no outro dia falou nos 200 milhões, nos 190 que tu falas, mas são 200 milhões, que não são só para cumprir o serviço público, porque de facto são para manter uma estrutura que ninguém consegue reformar. Essa que é a grande questão. E, portanto, aparentemente é um tema que vai passar a entrar na agenda política. Luís Marinho. Eu acho que há aqui duas questões. E falando agora basicamente da informação, porque falámos aqui da RTP3, que é um canal que basicamente desapareceu. A mim faz-me uma espécie... Como é que uma administração que vem agora reconhecer que há um grande problema com o canal de informação ainda não conseguiu mexer na própria direção de informação? Porque, de facto, a estratégia tem que ser delineada por uma direção que está lá há uns anos valentes. Já está lá há uns anos, não começou ontem. Quer dizer, não vamos estar aqui a exigir, não estou a fazer exigências de alguém que está lá há meia dúzia de meses, estão lá há anos. E o que é certo é que não se mexeu em rigorosamente nada. Portanto, se há uma administração, que aliás a administração anterior fez a mesma coisa, que deixa tranquilamente as coisas navegarem em águas baixinhas, portanto em águas calmas, uma espécie de lago, não é? Nada mexe, a responsabilidade tem que ser repartida. Tem que ser, obviamente, da direção de informação, porque a direção de informação é que define a estratégia, nomeadamente de toda a informação, e nomeadamente do canal de informação, não se vê rigorosamente nada, e da própria administração, que, pelos vistos, acha que está tudo bem. Mas agora vem dizer que, afinal, não está tudo bem. E agora também, já agora gostávamos de saber o que é que vai acontecer para que as coisas fiquem ligeiramente melhores.
O que Num mercado cada vez mais adverso. no mercado adverso, agora ainda por cima, com mais uma concorrente no mercado, e é uma concorrente que nós sabemos que pertence a um grupo que é um grupo muito forte e ágil, e é um grupo que sabe com que mexe, grande vitalidade. que mexe, um grupo digo eu sem nenhuma dúvida, neste momento o grupo mais forte do ponto de vista e mais sadio do ponto de vista financeiro. Mais ativo, não é? E mais ativo, portanto não parece... E o que acontece, eu sei por informações que me vão dando de lado de dentro, nada acontece. Nada acontece, ninguém se preocupou, está tudo na mesma, vai ficar tudo na mesma. Portanto, alguma coisa está mal, já está mal há uns anos, acho eu, mas, enfim, é o que temos. Eduardo Oliveira Silva. Vou distinguir aqui 3 aspectos. A RTP é a rádio e a televisão. Dentro da televisão, a programação e a informação. A informação da RTP é uma espécie de diário de notícias animado ao fim do dia, aquilo que a gente não soube, sabe ali, pronto, porque notícias levantadas ali não há, praticamente, não existe, é uma inexistência do ponto de vista do impacto. A SIC dá, incomoda, a CNN incomoda, a TV incomoda, o Correio da Manhã incomoda, a RTP não incomoda ninguém. Pronto, isso é um primeiro ponto e isso é contra o jornalismo, por um lado. Por outro lado, a programação tem muito que se lhe diga, tem coisas boas, tem coisas más, tem, por exemplo, no outro dia ouvi uma senhora a fazer uma locução e a dizer Verdun, para dizer a Batalha de Verdun, que é extraordinária. Ninguém viu aquilo, é um documentário, portanto é extraordinário. Mas há outra parte da RTP, que é a rádio. E a rádio não tem publicidade, tem o seu espaço próprio e diria que quando se fala da RTP também tem que se falar da rádio, que ela encontrou o seu espaço, apesar de tudo, e se calhar a rádio devia de ser um exemplo para aquilo que é a televisão. Ou seja, porque todo o setor precisa de ser reequacionado e tem que se reequacionar o papel da RTP de televisão. E eu acho que, olhando para o papel importante da RTP rádio, é RDP, digamos, como todos nós chamamos. RDP já não existe. Não, enfim, a Antena 1, a Antena 2, têm o seu papel, existem e cumprem-no bem e não incomodam os outros setores. Enfim, isto é mais ou menos a minha opinião. Não quer dizer que os outros setores da empresa. Não, Rui, dizer, não é, os a Renascença certamente não se sente incomodada por existir uma Antena 1, uma Antena 2, uma Antena 3. Não, claro, portanto, é nesse sentido que eu digo que a RTP televisão tem que ser repensada nos moldes, se calhar, próximos do que é o papel que é atribuído à rádio. Bom, é preciso dizer que o Ministro disse ontem que até ao final do ano o Governo vai apresentar um plano para o setor, que é o que está, aliás, no programa do Governo. Acho que vamos ter que esperar até ao final do ano. Marcar até ao final do ano acho bem, porque o pior que podia acontecer era atuar precipitadamente e de forma voluntarista. Acho bem que o Governo pense bem, fale com quem tem que falar, ausculte o setor e faça um plano como deve ser, com pés e cabeça. Acho que o setor precisa, não é só a televisão pública que precisa, mas a televisão pública também precisa, e muito, mas os outros setores também precisam, os privados também precisam, os jornais também precisam, toda a gente precisa. O setor está numa crise transversal e muito grave, e é fundamental que haja aqui, portanto, uma capacidade de o Estado, com os privados e com todos os grupos, encontrar aqui um caminho que seja bom para todos. Mas Luís Montenegro já veio admitir, no aniversário do Jornal de Notícias, nos 136 anos do Jornal de Notícias, que admite algum financiamento dos mídia. Pode haver, mas isso vai levantar uma série de questões, não é? Isso vai levantar uma série de questões, designadamente aquelas que têm a ver com o mercadejar de notícias, não é? Como é que o Estado vai apoiar? Depende da maneira como apoiar, não é? Sim. Não é? Rui, depende da maneira como apoiar. Imagina, já aqui falamos nisso, aliás, há 20 anos o Estado como é que apoiou os privados, reduzindo a publicidade na RTP, de 12 para 6 minutos. Isso foi uma ajuda indireta, mas foi uma ajuda importante. Aliás, em Espanha também aconteceu.
pode fazer concluir esse processo iniciado há 20 anos, reduzindo de 6 para 4. Não estou a dizer que isso deve ser feito, estou a dizer que é uma hipótese, porque na altura, quando foi negociado esse processo, estava previsto que a publicidade reduzia de 6 para 4 minutos, na altura, depois não se concretizou. Em tese, isso é uma possibilidade. Há outras possibilidades, aliás, ela própria admitiu que o serviço público dos privados pode ser pago, pode ser remunerado. Agora, o problema é como é que se vai remunerar e como, de onde é que veio o dinheiro, se é do Orçamento do Estado, e qual é esse? Se é da taxa audiovisual, portanto, que é uma receita do serviço público. Isso implica reconhecer um princípio que é a RTP não é a única entidade que presta serviço público. O serviço público é um serviço prestado à comunidade, independentemente do operador que o presta. Isso é um princípio interessante. Agora, a questão está a saber é como é que depois se vai concretizar e quais são os efeitos que isso põe na RTP enquanto empresa. Exato. Eu mantenho a minha, eu acho que a rádio é um bom exemplo a seguir. A parte pública da rádio deveria inspirar a parte televisiva. Em que aspecto? Não, no sentido de em que não ter publicidade, porque a RDP existe, é uma realidade, tem audiências. Em Espanha, em França não tem. Em Espanha, em França acho que também não tem. Inglaterra não tem. Portanto, não ouço críticas excessivas à informação, com certeza que há problemas e tal, e há programação, com certeza, não se nega. Agora, não é um problema para o setor todo. Não é, claro, portanto, sim. É nesse sentido que eu estava a dizer. Sim, não, claro que sim. Bom, eleições americanas, estamos a caminhar para novembro, não é? Ainda temos o verão pela frente, mas estamos a caminhar para novembro e a situação começa a ficar muito complicada entre Biden e Trump. É uma expectativa muito grande que a Europa tem em relação ao desfecho dessas eleições, até pelo impacto que isso pode ter na NATO, no caso de Trump vir a ganhar as eleições. Como é que vocês olham para esta caminhada de Biden em passo obviamente curto, não é? Certamente. Deixa-me só dar aqui dois dados para depois todos nós refletirmos sobre eles. São dados objetivos, é por isso que eu vou começar eu. A revista Economist fez um trabalho esta semana muito interessante sobre isto, antecipando o primeiro debate entre o Trump e o Biden, que é na próxima Sim, que é na próxima semana. Então, exatamente, dois a uma semana. Nessa altura estaremos a gravar e não sabemos ainda o resultado do debate. Mas, antecipando o debate, eles fizeram um trabalho com uma enorme qualidade e que é muito preocupante. Basicamente, o que eles dizem é que, neste momento, se as eleições fossem agora, o Trump ganhava tanto com muita facilidade. Portanto, em três chances, 2 são do Trump ganhar e uma do Biden. Dos 270 lugares necessários para ganhar, portanto, o Congresso, o Trump teria 296 e o Biden 242. O Trump está à frente nos 6 estados que são decisivos para, portanto, as eleições e, em alguns desses estados, muito à frente do Biden. Noutros, um bocadinho mais perto, ou seja, a possibilidade do Trump ganhar neste momento são 66%, enquanto que a do Biden é 33%. Considerando que o Economist não é uma empresa, não é uma revista qualquer e que apoia o Biden, diga-se passagem, não é? Estes números são muito preocupantes. E agora? Eduardo, Luís Marinho. Não, é assim, também já li que Biden tem estado a recuperar alguma coisa, alguns pontos, mas eu penso que há uma campanha, também há e é evidente que isto vai piorar, portanto as coisas vão aumentar, mas há de facto uma campanha mediática feita normalmente nas redes que apontam para a incapacidade do Biden, não é? Já que de certeza que todos nós já vimos alguns vídeos que vê ele andar com dificuldade. Há um vídeo que foi passado em que ele está com uma imagem completamente parada, mas afinal se depois digamos que a totalidade do vídeo desmente um bocado essa paragem, porque ele estava a olhar para uma situação que se estava a passar por onde ele estava a olhar, portanto não estava, digamos, perdido no vazio. Portanto, digamos que o grande forcing que existe agora é o homem está velho e é incapaz de governar. Pronto, eu penso que é esse o ponto. E de facto é evidente que a campanha vai acelerar e de que forma, não é? De facto vai ser muito interessante perceber
o resultado do debate, portanto, do primeiro frente a frente, para percebermos, de facto, se é verdade que Biden está assim tão mal, e se Trump se consegue confirma a capacidade cilindrar, de facto, o Biden conforme ele anuncia que vai fazer, não é? Eu acho, enfim, concordando com tudo, eu acho que realmente olhar para os Estados Unidos e ficar confrontado com estas duas escolhas é uma coisa que deve ser completamente dramática. E eu confesso que tenho as mesmas preocupações e o desejo que o Biden, enfim, mesmo caída tripeça, que se aguente e que ganhe aquilo, porque o outro é um perigo público, não é? Quer dizer, o que é que pode ser o mundo com o Trump, não é? Eu acho que Já tivemos uma amostra lá atrás, já, não é? sim, portanto... não dá para pensar muito. É claro que as campanhas nos Estados Unidos são muito violentas e pode aparecer qualquer coisa que de repente ponha o vira à Trump. mesa, Sim, sim. exato. Mas é altamente preocupante e há uma coisa que eu decisivamente não queria ser nesta altura, que é o ucraniano. Porque já não é fácil. Nós vamos terminar a semana com um momento, certamente, de grande fogo de artifício das televisões, que é com a presença na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas, da mãe das próprias gêmeas, que vem a Lisboa para depor na Comissão. A própria Comissão chamou também o filho do Sr. Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, que disse que não ia e que provavelmente corre o risco de um crime de desobediência. Não, se... ele agora anunciou que vem, mas que não fala. Que vem, mas que não fala, ok. Foi a última coisa que eu ouvi. Isso é um bom enigma para mim. Eu já tenho aqui um enigma preparado. Mas o Salles tentou isso também, não é? O Salles, sim, Também tem direito ao silêncio. Diz, mas não disse. Tem direito ao silêncio. Diz que fala, mas não fala. Era preciso trazer a mãe das gêmeas a Lisboa, não podia ser feito por videoconferência para evitar o folclore que se perspectiva para amanhã. Para esta sexta-feira. Pessoalmente acho que sim. Quer dizer, não faz muito sentido que obriguem a senhora a vir de São Paulo, não é, para Lisboa, para a Comissão de Inquérito, sabendo que, obviamente, a imprensa, a comunicação social vai cair em cima, enfim, vai haver aqui um folclore à volta disto. Portanto, seria talvez muito mais tranquilo e mais ajuizado fazer uma audição em videoconferência, como, aliás, se faz tanta vez, nos tribunais, etc, etc. Portanto, hoje não há menor dificuldade em fazer. Não há nenhuma dificuldade em fazer isso, portanto, não percebo qual é a insistência de ter a senhora fisicamente presente. Ainda por cima, vão criar um espetáculo à volta da única pessoa que se portou lindamente, protegeu os filhos e fez tudo o que podia para que elas fossem tratadas, não é? Claro. Mas também foi ela que divulgou o pistolão. Pois, não é? ok, sim senhora. Isso aí realmente... Mas aquilo é o único caso que eu conheço em que há um tratamento miraculoso sem ninguém ter posto uma cunha a ninguém. É evidente, Luís Marques. que houve. Tudo isto é lamentável, esta história é lamentável, porque estão em casa a vida de duas crianças, duas bebés, e nada disto devia ter acontecido. Para mim, isto era perfeitamente dispensável a existência desta comissão de inquérito. Isto é só para gastar tempo e para chafurdar na lama. Parece-me que o Presidente da República poderia ter resolvido isto desde o princípio. Basicamente, assumir. Não sei se ele teve alguma influência ou não, mas se teve influência, que eu acho que é perfeitamente legítimo que tenha tido, que devia ter assumido isso, ponto final, e acabou. Portanto, isso resolvia-se logo na altura. Não tinha solução, não andamos aqui a discutir essas coisas todas. É normal, portanto, que alguém que tem o poder que ele tem possa interferir para resolver o problema de duas crianças que estavam em risco de vida. E, obviamente, fazer isso até por outras. Não é? Parece que havia mais 4 crianças, 4 bebés dos Palopes que estavam em lista de espera. Ele devia ter feito por tudo. Isso é o normal, isso é também uma das funções, portanto, que se espera do Presidente da República. E em vez de estarmos aqui com estas discussões, soube, não soube, disse, falou, não falou, acho que isto, enfim, não prestigia ninguém, só desprestigia toda a gente. O próprio Presidente da República também sai mal deste processo. E não gosto do que estou a ver, e isto é lamentável. Ponto final, não. Esperemos que haja alguma contenção. contenção. Falar disto, exatamente, esperemos que haja alguma contenção amanhã. Não vai esta haver. Sexta-feira. Não vai haver, mas não.
deixemos pelo menos o desejo de que haja alguma contenção colocar nas mãos do Chega, portanto, a liderança de um processo deste é lamentável. Bom, já a seguir, os grandes enigmas. Os grandes enigmas, quem quer começar? Eu posso começar. Luís Marinho. O meu enigma é como é que alguma imprensa consegue sobreviver com estes números de tiragem, com os últimos números de tiragens que foram divulgados pelo Correio da Manhã. O próprio Correio da Manhã está a vender neste momento 36 mil exemplares por dia. Estamos a falar de 36 Já vendeu 100, mil. 120 mil? 120 Exatamente. O Expresso está a vender 34 mil. Também já vendeu 140 mil. A Sábado, o Record, 13 mil. A revista Sábado, 10.265. O Público não chega a 10 mil exemplares. Vende 9.116, para sermos exatos. Depois há o Jornal de Notícias e Diário de Notícias que não dão os números das suas vendas. Adivinha-se que não sejam brilhantes também. E é neste momento, é evidente que estamos a falar também Estamos a falar de vendas em banca, não é? Sim, vendas em banca. Só vendas em banca, claro que sim. Sim, não tem assinaturas. Não tem Mas nada. falta, obviamente, assinaturas, falta toda a informação online, etc, etc. É evidente. Mas eu acho que mesmo sendo só venda em banca, que são números absolutamente preocupantes, É pífio. tendo em conta, quer dizer, a descida abrupta de vendas daqui a meia dúzia de anos, como dissemos Nem isso, bem, 3, 4 como anos. dissemos e bem, o Correio da Manhã e o Expresso vendiam basicamente 100 mil. Não é? Não, e outra coisa agora, o que é lamentável é também contribuir para isto o modelo de distribuição de jornais. Exatamente. Há sítios do país onde às 11 da manhã os jornais não chegaram. Não chegam. Atenção, Sim, todos A distribuição. todos são os assim tão fins de semana poucos. são confrontados com uma situação de, em Ancião, já agora vou dizer onde é que é, em Ancião, antes das 10 da manhã, os jornais não estão lá. Não chegam lá. Perguntado, porque aquilo depois tem redistribuidores, perguntado ao redistribuidor porque é que os jornais só chegam às 10 da manhã, ele diz que também precisa dormir. Portanto, ou seja, alguém que distribui jornais acha que tem que dormir primeiro e distribui os jornais depois. Exato, Isto, exato. provavelmente, esta situação deve-se repetir pelo país todo. Não é? Provavelmente. Mas queixam-se que os jornais não se vendem. Bom, o meu enigma, para não nos afastarmos muito aqui da nossa conversa da Comissão, é a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas, que não desenvolve, não é? O Dr. Lacerda Salles invocou sistematicamente o direito ao silêncio, para não responder às perguntas dos senhores deputados. Lembrei-me de Zainal Bava, também numa comissão de inquérito, que respondia ao que lhe era perguntado: não tenho memória desse tema, ou numa outra variante, não tenho memória desse assunto. Não é? Nuno Rebelo de Sousa, o filho do presidente, com quem o pai não fala, ouviu dizer no outro dia, recusa-se a depor na comissão de inquérito e pode incorrer no crime de desobediência, caso a comissão se queixe ao Ministério Público. Não é? Já disse que fazia. E já disse que fazia. A mãe das crianças vem a Lisboa esta sexta-feira para se apresentar perante a Comissão Parlamentar, onde se espera que explique quem, de facto, manobrou o pistolão. Esperemos. O problema é, se quer o filho do Presidente, quer a mãe das Gêmeas invocam o direito ao silêncio, ou, numa versão anterior, não terem memória do tema, nada feito. E, neste caso, a Assembleia da República fez a despesa e os contribuintes não têm daí qualquer benefício. Fica o enigma: para que é que servem as comissões de inquérito parlamentar se os inquiridos não são obrigados a responder? Exatamente. Não é? Muito bem perguntado. Bom, o meu enigma, eu até peço aqui uma ajuda ao Luís Marques, que é assim: o presidente da Caixa, Paulo Macedo, fez uma conferência de imprensa e muito sinteticamente mostrou disponibilidade para se manter, o que eu percebo. A Caixa não é muito diferenciadora do mercado, mas enfim, é a Caixa. E anunciou que está disponível para comprar um banco. Eu estou muito curioso, porque há outra coisa. Além da Caixa, o Estado já tem um banco de fomento, que, pelos vistos, com o plano de investimentos, o PRR, não serviu para grande coisa. Mas que banco será esse para defender os de Espanha? Será que a Lone Star quer despachar o novo banco e nós pagá-lo pela terceira vez? Então, Luís Marques, tens algum... Então, muito mais especializado do que eu fiquei, é para mim o enigma, aliás, vou escrever no Expresso esta semana sobre isso, que o Paulo Macedo agora tenha levantado este ponto,
é um bocadinho a despropósito. Não é que o tema da venda do novo banco não esteja em cima da mesa, porque já várias outras pessoas falaram sobre isso. Porque, obviamente, um fundo, o Lone Star, sendo um fundo, tem entra um e sai, período né? de tempo ali no banco. Ou seja, eles compraram o banco para o vender, que é a função de qualquer fundo. Mais tarde ou mais cedo, o novo banco será vendido. Agora, que a Caixa Geral de Depósitos seja parte deste processo, tendo o Presidente anunciado essa diligência, é que me parece completamente a despropósito. Mesmo que isso venha a acontecer, nunca se devia falar nisso. Estes negócios são negócios que têm que ser o mais discretos possíveis. Depois, a Caixa de Depósitos tem uma experiência terrível em termos de compra de bancos. Não nos podemos esquecer que espatifou 2 mil milhões de euros no BPN. Quer dizer, lá atrás, a Caixa Geral de Depósitos teve que comprar o BPN para tentar salvar o BPN. Esbanjou 2 mil milhões de euros e o BPN foi à falência na mesma. Depois foi como foi vendido aos angolanos, etc., como nós sabemos. É um enigma para mim porque é que o Paulo Macedo falou nisto agora. Penso que é um bocadinho a despropósito, a não ser que haja aqui qualquer coisa que nós não saibamos, porque o Paulo Macedo é uma pessoa, tanto quanto eu conheço, muito cuidadosa, muito ciosa, tanto o silêncio. A ter falado nisto, não sei se há aqui qualquer coisa que nós ainda não sabemos. Bom, mas, de qualquer forma, o envolvimento da Caixa nisto, parece-me, eu estou de acordo com ele. É um grande enigma esse também. Termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Mariana Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Carlos Schmidt, imagem de Beatriz Pereira. Novas Crónicas da Idade Mídia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.